eu sou Marcela Coitinho. Eu uso mais o Anastácio, né? Eu sou Marcela Anastácio, tenho 30 anos e sou professora de educação infantil. Ótimo. É isso? Saber um pouco de você. Ah, legal. Há quanto tempo que você se formou, né? Quanto tempo você se formou em pedagogia pela UERJ? Quanto tempo faz já? Tem 2 anos. Vão fazer agora, né? Julho. 2 anos que eu me formei. E só que eu pegar um tempinho, né? Aí Como? eu colei grau só ano passado. Uhum. Leva um tempinho, aí eu só colei grau ano passado. Aí foi meio complicado para mim, né? Essa questão da minha colação. Porque aconteceu logo quando aconteceu aquilo com a minha mãe, e aí, né, perdi minha mãe e tal, foi bem difícil, mas eu fiquei 5 anos, né, na graduação. É mais tempo do que eu esperava, mas é, com muito sacrifício consegui concluir. Mas, assim, eu estou começando desse ponto especial, Marcela, porque há estudos que dizem que os momentos mais críticos na vida de um professor são o início, né? Assim que ele termina a formação e vai para a sala de aula, que eu acho que é exatamente o momento em que você está, esses 2 primeiros anos, e o final. Eu, por exemplo, estou no meio do grid, né? O que chamam de meio de grid. Eu estou no meio, eu já dou aula há 20 anos, né? Você não diria olhando para Eita, essa carinha, né? Mas eu já dou aula há 20 anos, então eu estou no não momento. mesmo. Eu estou naquele, né, momento muito confortável da carreira, né? Sim. E aí diz que o momento da saída é muito doloroso para o professor, aquela hora da aposentadoria, e o ingresso. Eu queria saber de você como é que é essa sua vida de professora recém-formada, né, num país que trata o professor como trata. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Oxe, essa sua vivência, essa sua experiência. é, foi bem difícil mesmo, assim, tá sendo bem difícil, porque eu tive experiência, né, ainda como professora, porque diferente da maioria das minhas amigas, porque elas vieram do ensino normal, né, formação de Ok. professores, e aí já tenho uma certa experiência. Eu não, eu fiz direto a pedagogia, porque meu ensino médio foi regular. E aí, tá muito diferente, né? E aí é um mundo novo, assim. E aí eu terminei a faculdade e pensei, e agora? O que que eu faço, né? E aí começa a busca por emprego e colocar currículo. O estágio ele não te prepara para a sala de aula. É claro que sim, aprendi muita coisa, mas não é a realidade de uma sala de aula em si, né? Você não está ali com a responsabilidade de realmente ensinar uma criança. No estágio você só observa, você só acompanha, você ajuda. E aí, como professora, né, aí vem aquele baque. E aí, né, vem várias questões. Primeiro, por eu ser mulher com 30 anos, né? Terminei com 28, então agora 30 anos, e com a idade assim, que a maioria já está no ramo, né? Com 30 anos, a maioria das mulheres já estão trabalhando como professora há muito tempo. E eu não, minha primeira experiência, então já foi um baque por aí, né? Mulher negra, né? E a gente encontra dificuldade por isso, né? Concurso, claro, né? Você quer investir e tal. Só que a necessidade, né, ela avança, né? Às vezes vai para além do que você está se programando. Então, está sempre na frente da programação. E aí eu consegui numa creche que ela é conveniada Uhum. pelo município. Ah, que bom. E é uma situação consegui, mas assim, é uma situação complicada, porque o município ele não está dando conta nem das escolas municipais, que dirá das conveniadas, né? É um lugar onde a gente, claro, é muita dedicação, muito amor e tal, mas é um lugar que a gente sofre muito por essas questões, porque o município ele não dá conta, entendeu? É um serviço que ele oferece, mas que ele não dá conta. Então, por vezes a gente vê assim que falta para as crianças, por vezes a gente vê que os nossos salários, né, são atrasados e várias outras coisas, sim. E aí, né, eu nova,
E aí moro de aluguel, aí tem que correr atrás de tudo isso. E assim, eu queria muito continuar minha formação, né? Só que viver numa situação assim é complicado. Sua formação em pedagogia na UERJ, falando em termos teórico-práticos, te deu aí o que você precisava para a sua atuação profissional numa creche, com educação infantil? Teórico, sim. Teórico, sim. Muita coisa que eu vi na UERJ, assim, me deu base na teoria. Agora, na prática, deixa muito a desejar. Muito, porque a prática é diferente, principalmente na realidade em que eu estou inserida, que é uma realidade diferente. São crianças carentes, são crianças, né, que com uma vulnerabilidade social, né, e lidar com essas situações no dia a dia é muito difícil, né? Eu peguei uma aluna no passado que ela foi agredida sexualmente, ela foi abusada, e foi muito difícil, né? Uma menina de 5 anos, até me emociono, porque foi bem difícil mesmo. Eu peguei a turma no início, no meado do ano, e ela era muito agressiva com todo mundo. Ela não deixava ninguém se aproximar dela, era muito difícil, ela recusava. E até eu chegar nesse ponto com a mãe, foi muito difícil, muito difícil. E assim, eu não estava preparada para nada disso. Uhum. Nada disso. E sem contar as outras questões, de tipo, alunos com dificuldade, alunos que não falam, alunos. Enfim, né? A prática ela é diferente. Então, na teoria, sim, eu tive muita base. E foi até essa teoria que me ajudou, que me deixou assim, confortável, né, para acessar algumas coisas. Mas a prática, né? Eu acho que eu sinto falta, assim, seria legal se tivesse realmente a creche, né? Ou se a gente realmente conseguisse acessar os CAPs, né? Porque eu não consegui. É muito difícil você conseguir acessar, né, o CAP, porque eu não sei, eu passei a faculdade inteira tentando um estágio no CAP e não consegui. Mas eu senti falta. Se tivesse uma creche dentro da universidade em que a gente pudesse atuar, em que a gente pudesse ver, né, vivenciar o dia a dia, seria perfeito. Perfeito. Mas, enfim. E falando um pouco assim de quando você entrou, quando que você entrou na UERJ? Você entrou no curso de pedagogia na UERJ? Quando foi? Eu entrei em 2014, 2014. Uhum, 2014 e 1. Era um, E qual era o era um seu plano? cenário. Quando você entrou lá, qual era o seu plano? O Meu que você plano? queria fazer depois que saísse da faculdade? Você entrou no curso de Eu pedagogia. queria continuar. Na verdade, eu já entrei na intenção do pós mesmo, né? Da pós-graduação e tal, continuar. Só que, e queria trabalhar, óbvio. Mas, só que, enfim, a trabalhar foi bem complexa, né? Foi difícil, não foi fácil. Eu não achei que seria tão difícil assim. Eu sabia que seria difícil, porque era um ambiente até que eu não me sentia tão à vontade. Era uma coisa muito distante estar na UERJ para mim. Eu estudava bem próximo ali, eu fiz isso mais perto, eu fiz isso mais no João Alfredo, que era bem perto. E eu sempre passava ali, eu pegava um ônibus em frente ao UERJ, eu olhava aquilo como um sonho bem distante. E quando eu entrei para a UERJ, assim, foi aquela felicidade, mas ao mesmo tempo um medo de não saber, assim, sabe, do que seria, né? Porque a gente sabe que antes da gente entrar, antes da gente vivenciar a universidade, muita coisa é imposta, né? Muito limite. Mas tem que esforçar, aquela coisa, né? Do esforço e tal. E antes de eu fazer o pré-vestibular social, eu não tinha realmente bagagem nenhuma, assim, nem, sei lá, perspectiva. Acho que a minha perspectiva era realmente tentar uma bolsa numa faculdade particular e fazer, entendeu? Mas eu só não sabia que seria uma universidade pública. E aí, quando eu fiz o pré-vestibular social, que eu
que eu consegui vislumbrar uma universidade pública e do tamanho da UERJ, assim, porque eu falo isso porque, assim, conversando com os meus pais, né, que fizeram graduação em outros lugares, assim, eu vejo que a UERJ realmente é top, né? Eu não tô falando... Marcela, no convívio com você, eu percebi, né, acho que a gente se conheceu, você estava no terceiro período, assim, na História da Educação Brasileira, mas eu sempre percebi que você tinha uma consciência racial muito aguçada, assim. E aí, essa sua consciência racial, você já tinha, por conta dos seus pertencimentos anteriores à entrada na universidade, ou isso aguçou mais quando você entrou na UERJ? Aguçou mais. O pré-vestibular social foi bem importante. E um grupo também que eu fiz parte, que era o Crioula, que é um grupo só de mulheres, né? E foi bem importante, porque, assim, fez em mim o questionamento, né? Não questionamento, porque acho que questionar eu já questionava, mas, assim, colocar em prática esses questionamentos. E aí, quando eu entrei para a UERJ, com certeza, assim, aguçou muito mais, né? Devido às coisas que a gente vivenciava, às aulas que a gente tinha, e os textos de acesso, que em outros lugares eu não tinha. Então, foi bem importante, sim, foi bem importante para essa questão em si. Toda a sua família entrar na universidade ou outras pessoas antes de você já tinham entrado? Antes de mim, só o meu pai. Só temos nós dois, até hoje, que cursam ou que cursaram a universidade. Meu pai está na terceira graduação dele. Nossa! Sim. Mas então, E ele começou tarde. Ele entrou com 36 anos, né, para a faculdade. Então foi tarde. Mas, assim, aí ele fez direito, ele conseguiu uma bolsa pelo Enem, né? Ele fez o Enem, conseguiu uma bolsa de 100% e aí conseguiu se graduar em direito, né? Ele não é só bacharel, ele é advogado, ele conseguiu a linha, ele atua como advogado. E aí depois ele fez teologia, porque, né, ele é evangélico, aí ele fez teologia, depois agora ele está fazendo alguma outra que eu não lembro. Alguma coisa com gestão em turística, porque ele ama viajar, aí ele está fazendo. Enfim, mas ele realmente me deu força, porque foi uma das coisas também que me impulsionaram a buscar também. Porque depois que ele fez, com a idade que ele tinha, eu me empolguei também para não desistir. Né? E sim, sou a primeira mulher a ter uma graduação, né, da minha e você família. também foi a primeira a ingressar numa universidade pública, né? Sim, a primeira a ingressar na universidade pública. Né? Isso é muito interessante, né? A gente poder ouvir esses relatos e de como a gente às vezes é muito pautado em comparação com a trajetória de pessoas brancas, né? Você falou assim, não, ele já era mais velho, 35 anos, você falou que ele tinha. Já era mais velho, tinha 35 anos. 36. 36 anos. Mas, assim, considerando todos os enfrentamentos que o seu pai passou durante a vida inteira, eu acho que a gente precisa, né, ver como uma grande, né, resistência dele, e sua, e minha. Então, às vezes, as pessoas nos comparam, gostam de comparar, ou de dizer assim, nossa, mas você tem 30 anos e agora que você está começando a dar aula? Né? Eu queria saber, Marcela, se fazem esses comentários para pessoas brancas. Não, né? Entende? Não. Sim, você falou assim, porque eu entrei em sala de aula, eu tinha 30 anos, e aí eu senti uma certa cobrança, um certo estranhamento. Mas eu vou te dizer, eu entrei em sala de aula para trabalhar com crianças com 19 anos, e olhavam para mim, quase todos os meus colegas, majoritariamente brancos, e diziam, nossa, mas já deixam um menor de idade fazer concurso? E faziam comentários depreciativos em relação à minha aparência. Nossa, mas nem parece professora. Esse nossa, mas nem parece professora eu escuto até hoje. Então, assim, passa algo. Passa algo com a nossa presença em certos espaços. Você sabe disso. Sim. Né? Por que a gente Sim. sempre existe algum tipo de comentário que as pessoas precisam fazer em relação à nossa presença em certos lugares?
Verdade. O pai é advogado, então ele deve ouvir esses comentários até hoje. Você, como Sim, professora na educação infantil, deve ouvir certos comentários. Fica parecendo que a gente é sempre um corpo estranho. sim, sim. Eu tava, ano passado eu estava na porta da minha sala aguardando os pais dos alunos, porque a gente aguarda, né? Porque eles não podem sair, assim, né? E eu estava aguardando, aí aí um pai parou assim na minha frente e falou assim para mim, eu queria falar com a professora. Aí eu falei, pois não, pode falar. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas eu quero falar com a professora, eu não quero falar com a auxiliar, não. Eu falei assim, mas eu sou a professora. Aí ele levou um choque assim, e aí deu uma desconversada. Mas eu vi durante a minha pesquisa, né, sobre o jongo, que isso também foi um despertar, assim, sabe? Da comunidade em si que eu pesquisei, que foi o jongo da Serrinha, né? Ali no Morro da Serrinha, eu vi muitos jovens, muitos adolescentes querendo cursar uma faculdade por conta do jongo. Isso foi muito interessante, porque eu pensei assim, meu Deus, é uma manifestação cultural, né? É uma dança ali que você pensar que através de uma dança os jovens e as crianças estão pensando em cursar uma universidade é assim, de extrema. Eu falei, isso aqui é urgente, eu preciso saber mais sobre isso, porque levou essa inquietação neles, sabe? Levou essa coisa de querer saber mais sobre a cultura, sobre aquilo ali. E aí eu vi duas meninas que estavam cursando na UFRJ, né, história, por conta do jongo, por conta daquele movimento ali. Eu achei incrível, fiquei assim, encantada. E eu acho interessantíssimo, eu acho importante, né, que a gente olhe mais para essas coisas, que a gente veja mais essas coisas, não de forma política, como eles falam, porque isso me incomoda, né? De tem que ter o esporte na favela, tem que ter. Não, para além disso, sabe? Olhar nos pequenos grupos, no que acontece ali dentro, né? Para que as pessoas continuem se mobilizando, para a gente conseguir ocupar os lugares mesmo. Marcela, agora como, né, você é uma egressa, né, do curso de Pedagogia na UERJ, eu espero que esse vídeo seja assistido por pessoas que estão entrando agora na UERJ, mas eu vou exibir para as minhas turmas. Né? E aí eu queria que você falasse para essas meninas, esses jovens, né, não só jovens, né, pessoas que vão entrar na UERJ, de diferentes idades, na verdade. Quando eu falei meninas, é que eu estava sendo bastante também, né, excludente. Eu queria que você falasse Sim, para essas sim. pessoas que estão entrando agora na UERJ, né, principalmente essas mulheres negras que estão entrando no curso de pedagogia hoje na UERJ, qual é a sua palavra para elas? O que você diria se você gostaria Eu de estar digo registrado? que sim, que a gente pode sim, e que elas devem sim ocupar o lugar que elas quiserem. Se elas quiserem seguir, né, a pesquisa, quiserem seguir na universidade, que elas sigam, porque não é fácil, né? Não é fácil, o caminho realmente não é fácil, mas a gente precisa sim ocupar os lugares, para que também os que estão vindo, vejam que a gente conseguiu e que tem mais, sabe? Gente vindo e que elas são potência, né? A gente é potência, né? Eu ouvia isso dos professores, eu ouvi isso de você, da Sônia, e eu ficava assim olhando assim, mas como? Né? Porque a gente vê e a gente quer o mesmo lugar, né? Foi muito importante para mim chegar em contato com você, em contato com a Sônia, e ver que assim, eu posso, né, ocupar o mesmo lugar. Foi muito importante. Então, o que eu posso deixar é isso, né? Que elas saibam que elas podem, que elas vão ocupar o lugar que elas quiserem, né? Eu falo elas também, pode parecer excludente, mas é porque a gente sabe que para a mulher é mais difícil. Então, tem que fazer o recorte, né? Eu aprendi a fazer o recorte e a gente tem que fazer, porque é mais difícil. É claro que os meninos também passam, né, por todo um processo. Eu conheci, né, alguns meninos da pedagogia que e frequentem mesmo os grupos de pesquisa e medo daqueles famosos professores, né, carrasco e tudo mais, sem medo da prova, porque a gente tem mesmo, né? E é isso.
É o que eu tenho para deixar. Eu sei que você gosta de música. E aí, Eu amo. vídeos que eu tenho feito, primeira coisa, eu vou ter que reduzir para 15 minutos a fala, viu? Para ficar uma coisa mais leve na hora de. Não tem problema. E aí eu tenho colocado imagens e tal. E aí eu queria a sua sugestão. Qual seria a sua trilha sonora para esse seu vídeo? Qual é a trilha sonora que você gostaria? Ah, pode ser Dona Ivone Lara, Sonho Meu, Ah, legal. ou, ou a Jovelina também. Você Isso, sugere. isso. Ah, legal. E para concluir, o que você está lendo? Assim, você lembra do último livro que você leu? Que você gostaria de indicar? Eu tenho lido alguns livros aqui, né, foram os últimos que eu adquiri, né? O último que eu li foi do Lázaro, Ah, né, legal. Na Minha Pele. É Você gostou? bem legal Eu mesmo. gostei bastante. Gostei. Acho que foi interessante a perspectiva dele, olhar assim, né, a fala dele, o que ele tinha para falar. Bem interessante mesmo, porque é alguém que está em destaque, né? E assim, ter também essa perspectiva é importante, né? Ele é alguém que se mostra, né? Porque é o trabalho dele, mas que tinha tanta coisa assim, né? Parecida com o que eu vivenciei, ou com tantos outros colegas que vivenciaram que eu não sabia, né? E é importante essa fala. Eu gostei muito mesmo do livro dele. Li também li da Angela Davis também. Esse último, acho que ele não está aqui, mas é o último dela, o último da Bell Hooks. O feminismo é para todos. Ah, O legal. feminismo é para todos. Bem legal. Ela também toca em questões bem delicadas, né? Ela vai falar de agressão, de feminismo branco, feminismo negro, né? Ela toca em questões bem importantes e delicadas ao mesmo tempo. Ela é fantástica para fazer isso, né? Porque ela tem uma sensibilidade muito grande e gostei muito desse último livro dela. E foram as Como eu tenho lido muita literatura infantil, eu né? ia perguntar, como professora, né, de educação infantil, o que é que você recomenda assim para as crianças? Eu li aquele que você me mandou, Ah, é? amei, Da da Lupita? É Lupita. ótimo, né? Sim, muito, muito. Amei. Indico ela, o Lázaro Ramos tem alguns livros de literatura infantil muito bons também, né? Principalmente para falar de cultura negra. Renato também, né? Renato Nogueira tem alguns livros também muito interessantes. Nina e Nilo, né? Eu já li para alguns alunos meus. E eu gosto muito desse livro aqui, mas ele não é bem para criança pequena, ele é mais para criança, ele é infanto-juvenil. Mas eu estou até pensando em escrever alguma coisa sobre ele, que é o Histórias da Preta. Ah, que Esse legal. aqui. Ele é lindo, é da Heloísa Pires Lima. Bonita. Né? Eu indico, porque assim, ele é muito sensível. E Martim Rosa. Aí li com os meus alunos na educação infantil, tá aqui. Olha que meus livros estão caindo. Esse aqui, Martim Rosa. Legal. Aí li com os meus alunos Ele tem também. interesse em saber mais. Foi. Eu uso termos, né, com eles para eles já irem se acostumando, né? Não é pretinho, não é neguinho, é negro, é preto, né? E aí eu já vou ensinando, eu vou falando e vou contando, né? Para desmistificar mesmo. E aí eles é muito legal como eles aprendem, né, através da literatura. E foi bem importante mesmo. Foram alguns livros assim que eu selecionei para ler com eles ao longo do ano. Foi bem curtinho, porque eu peguei eles bem no meado. Esse ano eu não consegui trabalhar direito ainda, né, porque a gente está vivenciando tudo isso, né? Mas sempre que eu posso, eu coloco alguma coisa lá nas minhas aulas, né? E é isso. E você está assistindo alguma série? Alguma coisa? Sim, assisti várias, né? Porque série é ótimo para a gente fugir da realidade. Porque, olha,
A realidade não tá fácil. E o que você tem assistido? Agora, essa última, não sei se você já assistiu essa última que lançou agora, que é uma série africana Ei, mesmo. Sangue e Água? Sim, maravilhosa. Você viu? Comecei a ver, ainda não Mas, terminei. assim, é boa para levantar algumas questões, sabe? E o interessante é que, assim, a maioria dos atores são negros, né? E isso é muito legal de ver, porque geralmente é minoria, né? Mesmo naquele cara gente branca, a gente ainda vê muita gente branca ali. E nessa série não, nessa série é bem legal, bem Bem interessante também. afrocentrada. Bem, é muito legal mesmo, muito interessante. E gostei também de Madame C.J. Walker, né? Até coloquei lá, eu fiz uma resenha, né? Mas eu fiquei. Você devia mandar para os sites para publicar, Marcela. Pois é, eu fiquei Tem- meio envergonhada, mas eu fiz, porque eu achei também ela muito relevante, muito Você acabou de falar sobre a importante. questão de ocupar os espaços, aí você escreve e guarda. É isso mesmo. É verdade, é verdade. Pense sobre isso, sobre o que você falou aqui, né? Para as mulheres que vão entrar agora na universidade, e o que você acabou de dizer. Só pensa sobre isso. Eu acho assim. Vai, Vou então. pensar no canal, vou pensar. Ah, isso. E na escrita também. Beijo, Tá bom. beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Sonho vai buscar quem mora